Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Fernando e eu preparei um vídeo diferente. Os quadrinhos que simplesmente me mudaram como colecionador, aqueles que explodiram a minha cabeça. Eu inclusive quero saber quais foram os quadrinhos que mudaram a visão de vocês em relação à nona arte, aqueles que te impactaram realmente e não necessariamente precisam ser os quadrinhos clássicos, aqueles que são renomados, que foram premiados. Não, aquele quadrinho que pessoalmente mexeu com você. E eu vou apresentar aqui a minha listinha, vou tentar colocar mais ou menos em ordem, né, dos impactos que essas publicações acabaram me causando, mas pode ser que tenha aí uma divergência temporal, né, porque são coisas que foram lá no meu início de colecionismo, então pode ser que a ordem não seja exatamente essa. De qualquer forma, galera, eu vou iniciar aqui com a publicação do Incrível Hulk. Sim, meus amigos, o personagem que, como vocês bem sabem, é o meu predileto no mundo dos quadrinhos. Eu lembro muito bem que eu ainda era criança, por volta dos 8, 9 anos de idade, e eu vi uma edição do Incrível Hulk na casa de um amigo, e eu já até falei isso em vídeo em outras oportunidades. E eu olhei ali na gaveta onde ele tinha a coleção do Hulk, várias edições do John Byrne, aquelas publicações da editora Abril Jovem, Hulk número 70, 71 até a 76, quando o Bruce Banner foi separado do Hulk, tem aquela capa do Hulk segurando o Dr. Sanso pela gola, aquelas outras imagens dos Vingadores atacando o Incrível Hulk e tal. E eu não li a publicação, eu simplesmente peguei elas, olhei, né, as capas e folhei a revista. E eu fiquei deslumbrado com a arte do John Byrne, do Hulk ali descendo o sarrafo nos heróis, quebrando de porrada o Dr. Sanso. Então aquilo parece que acendeu uma chama realmente para eu iniciar no mundo, né, dos quadrinhos. E olha que ele colecionava de tudo, desde X-Men, Capitão América, Super Aventuras Marvel, Superman, Batman, mas o que realmente me pegou foi essa fase do Hulk aí, do John Byrne, à frente do Golias Esmeralda. O segundo grande impacto que realmente me colocou nos eixos como um colecionador de quadrinhos, visto que eu comprava apenas edições esparsas e tal, né, era criança, precisava pedir dinheiro para os pais, foi a morte do Superman, quando saiu em formatinho com aquela capa maravilhosa, com a logo do Superman sangrando, da editora Abril Jovem. Eu lembro que eu li aquela publicação, achei ela o máximo, muito bem escrita, muito bem desenhada. Até hoje, né, eu tenho uma admiração pela publicação A Morte do Superman, ainda que muita gente conteste, acha que não é grande coisa. Para mim, particularmente, foi realmente um marco. E foi a partir desse material que eu comecei a comprar mensalmente as edições do Incrível Hulk da editora Abril Jovem, a mensal do personagem. Então foi algo que realmente mexeu comigo e fez com que eu começasse a colecionar realmente quadrinhos mês a mês. Pouco tempo depois eu me deparo com a publicação Marvels, com aquela arte de Alex Ross. A primeira vez que o material chegou aqui no Brasil foi pela editora Abril Jovem, no formato americano, com aquela capa de acetato, tem aquela imagem do Tocha Humana. E eu lembro que aquilo me deixou simplesmente maravilhado. Até então eu nunca tinha visto essa arte mais realista dentro de um quadrinho de super-heróis. Aquela arte pintada, parecia uma fotografia. Aquilo realmente me deixou totalmente boquiaberto. Eu lembro que eu chegava pro meu pai, para minha mãe, que estavam cagando, né, para minha coleção de quadrinhos, mas eu chegava e falava: olha isso, você acha que é uma foto ou é um desenho? Eu lembro que eu questionava eles ficavam até em dúvida. Então realmente foi algo que me chamou muito a atenção na época, aquela arte diferenciada do Alex Ross, mas obviamente a gente sabe que antes mesmo dele já existiam artistas que faziam, né, esse tom mais realista dentro do mundo dos quadrinhos, mas não, né, no universo de super-heróis.
Então aquilo realmente foi algo que me impactou bastante. Até então eu só conhecia e só lia quadrinhos de super-heróis. Obviamente, eu sabia da existência de Turma da Mônica, de Disney, via também nas bancas algumas publicações do selo Vértigo, alguns materiais aleatórios da editora Globo, da editora Abril ou de outras editoras, mas não me chamavam a atenção em nada. Meu foco realmente era a Marvel Comics e eventualmente alguma publicação da DC. Até que eu passei num sebo e adquiri aquelas 12 edições mensais da série Vértigo da editora Abril Jovem, formato americano, e que trazia um mix de várias publicações do selo Vértigo. Mas a que me pegou de jeito foi Hellblazer John Constantine de Garfienes. Meus amigos, aquilo simplesmente explodiu a minha cabeça. John Constantine fazendo um pacto com o primeiro dos caídos e passando a perna nele 2 vezes. Aquilo para mim foi genial, uma grandíssima sacada, uma criatividade absurda e uma história pesada de terror, adulta. Eu não imaginava que existia esse tipo de quadrinho. Então aquilo realmente fez eu me direcionar para as publicações Vértigo, buscando materiais mais maduros, mais adultos. Realmente foi um grande marco para mim dentro do mundo dos quadrinhos. Na sequência, eu tive contato com a série Miracle Man de Alan Moore. A publicação já tinha saído 3 ou 4 edições, não ela completa, por uma editora que agora me fugiu o nome, mas nunca tinha saído completa no Brasil. Eu morava no interior, não existia essa questão de você comprar as publicações via internet, essas facilidades que nós temos hoje não existiam. Então eu recorri aos scans. Sim, lá antigamente já existiam os scans. Foi onde eu tive o primeiro contato com a obra Miracle Man do Alan Moore. E foi outra publicação que simplesmente fez assim, pá, explodiu a minha cabeça, porque dentro do gênero de super-heróis, eu nunca tinha lido uma história tão pesada, uma história que realmente mexeu com os meus sentimentos. Eu lembro que até hoje, eu até fiz um vídeo, né, comentando a série Miracle Man, a cena, né, do protagonista com o seu antagonista ali e acontece algo bem chocante. Aquilo ali simplesmente me deixou assim espantado quando eu li. Não imaginava que aquele tipo de violência, e até mesmo de forma explícita, ela fosse colocada dentro de um quadrinho do gênero de super-heróis. Aquilo realmente me deixou assim embasbacado. Falei, nossa, que é isso que eu tô vendo aqui, sabe? Então realmente Miracle Man foi uma obra que mexeu demais comigo, principalmente, né, considerando aí o universo de super-heróis. Logo depois, mais uma vez via scan, eu tive acesso a Maus, a história de um sobrevivente de Art Spiegelman, um dos maiores clássicos dos quadrinhos de todos os tempos, vencedor do prêmio Pulitzer, né? Obviamente depois que eu li essas obras eu corri atrás do material físico, mas quando eu li, eu não imaginava que existia esse tipo de história, né? Uma coisa mais realista do mundo que a gente vive, ou de um caráter mais biográfico ou autobiográfico. Aquilo também trouxe um impacto muito grande, mexeu com os meus sentimentos. Não tem como você ler Maus e simplesmente falar, tá tudo bem, passou. Não! Aquilo ali vai ficar na sua cabeça durante um bom tempo, você tentando articular tudo que foi mostrado, a violência, a situação dos judeus na Segunda Guerra Mundial, né? A forma que eles utilizaram para sobreviver, como as coisas eram aleatórias, não era uma questão de o mais forte sobrevive, não, você tinha situações que era simplesmente, você vai para essa fila, você vai para essa, tipo assim, né, aleatoriamente, e quem foi para essa morreu, uma coisa assim, que não dependia exatamente dos seus esforços, da forma de você pensar ou qualquer coisa nesse sentido. Obviamente, teve alguns judeus que conseguiram ali driblar os alemães e fugir da morte, mas de maneira geral, as mortes ocorreram de forma muito aleatória, né? Então não dependia muito dos esforços de cada um deles, e aquilo realmente mexeu bastante comigo e sem dúvida fez eu também correr atrás de outros tipos de publicações que tinham exatamente essa pegada.
Mas nem só de quadrinhos ocidentais vive o leitor. E o meu primeiro contato com o quadrinho oriental foi com o mangá Lobo Solitário. Comecei mal, né? A publicação, que veio pela editora Abril Jovem, já havia saído em partes por outras editoras, mas foi a Abril que primeiro concluiu a série Lobo Solitário aqui no Brasil. E eu lembro que tanto a escrita, né, do Koike, como a arte, e principalmente a arte do Kojima, aquilo me deixou deslumbrado. É sério, eu nunca tinha visto uma narrativa tão caprichada no mundo dos quadrinhos. O Kojima simplesmente conseguia trazer movimentação para as páginas, aquele traço que tinha uma pegada mais realista ainda, que bem estilizada, cenas de combate, aquela narrativa mais cadenciada, os textos do Koike, aquilo também simplesmente explodiu a minha cabeça. Eu pensava, esse cara aqui é o melhor desenhista de quadrinhos que eu já vi até hoje. E realmente, ainda eu tenho um grande apreço pelo Kojima, acho talvez que ele seja o desenhista com a melhor narrativa no mundo dos quadrinhos. Ele criou até algumas técnicas muito interessantes por esse aspecto. Então, realmente, Lobo Solitário, né, tá aqui guardadinho no meu coração. Não é à toa que eu considero ele um dos melhores mangás que eu já li na minha vida. E olha só que interessante, mesmo com mais de 20 anos de colecionismo, a gente acaba sendo surpreendido de tempos em tempos. Essas publicações que eu comentei, como vocês viram, são materiais mais antigos, né? Imagina, eu estou falando da primeira versão de Lobo Solitário. Eis que eu sou surpreendido novamente com dois novos desenhistas que saíram aqui pela editora Figura. O primeiro deles foi Morte Cinder, de Alberto Breccia. Meus amigos, que sensacional! Com roteiros do Osterheld, né? E a publicação Eternauta foi algo também que eu gostei muito. Não chegou a me impactar, mas é um dos meus quadrinhos preferidos. E parece que está, né, agora tendo uma briga de editoras para ver quem que vai pegar o Eternauta. Mas de qualquer forma, quando eu vi o traço do Alberto Breccia em Morte Cinder, aquilo realmente também me maravilhou. Eu via aquele traço em lápis e depois o nanquim por cima, as técnicas que ele criou, né, para fazer o preto dentro dos seus quadrinhos, a narrativa dele, a expressividade dos personagens. Morte Cinder, na minha opinião, é o melhor trabalho artístico do Alberto Breccia. Eu realmente fiquei assim estupefato com a qualidade que ele coloca no traço dele da publicação Morte Cinder. E depois nós tivemos mais, né, um material, como eu disse, da editora Figura, que aposta bastante, né, nesses artistas mega renomados que deixaram a sua marca no mundo dos quadrinhos, que foi Sérgio Topp. Olha só, galera, Sérgio Topp, esse mestre dos quadrinhos italianos, com a publicação Charazde. Meu, aquele traço, né, totalmente diferente, inclusive na composição das páginas, onde as próprias imagens, elas servem como divisão dos quadros, né? Algumas imagens maiores, outras menores, tem a cabeça do personagem, o outro desenhado em cima da cabeça, mas é como fosse um outro quadro caminhando pela... É um negócio assim sensacional, um traço cheio de detalhes, as páginas são lindíssimas, um cara que tem o domínio também da forma de contar quadrinhos. Então eu realmente me apaixonei tanto por Alberto Breccia como Sérgio Topp, com publicações que particularmente eu só vim a conhecer mais recentemente. Então você vê que a gente acaba sendo surpreendido mesmo tendo anos e anos de colecionismo. Então basicamente, galera, foram esses os materiais que me impactaram, que me marcaram como leitor de quadrinhos. E qual será o próximo, né? A gente sempre está descobrindo aí novos artistas, novas publicações, mas coloque aí a sua listinha de quais quadrinhos realmente mudaram a sua visão, né, em relação à nona arte. Deixa aí nos comentários. Espero que esse vídeo tenha sido de utilidade para vocês, que vocês tenham gostado dele. Um abraço para todos vocês e fui!